que está em Salmos capítulo 4, versículo 4 e 5. Essa palavra deu o que falar. E por que isso vai trazer para a live, apóstolo? Porque na live ela vai ficar registrada. Vai estar no Facebook, vai estar no YouTube, ela vai ficar registrada. Para sempre que você quiser assistir, para sempre que você quiser mandar para alguém, você possa enviar essa palavra, porque ela vai trazer cura para muita gente. Eu começo lendo com você a palavra de Deus, amém? Acharam aí? Salmos, capítulo de número 4, versículos 4 e 5, diz assim: irai-vos e não pequeis. Reflitam nisso na vossa cama. Calai-vos. Ofereceis sacrifícios justos e confiai no Senhor. Presta atenção nessa palavra, porque ela é para todo ser humano. Eu sei que nesta live hoje eu tenho os bravos, eu tenho os nervosos, eu tenho os pavios curtos, eu tenho os explosivos. Eu sei que nesta live desta noite eu também devo ter uns calmos, uns tranquilos, mas preste bem atenção. Não há ser humano que não sinta raiva. Não há ser humano que não se ire. E é interessante que a palavra de Deus diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus se ira. Automaticamente ele nos fez igual a ele. Ele se ira e ele sabe que eu me iro. Ele sabe que você tem momentos de ira. Ele sabe que nós também ficamos com raiva. E às vezes muita raiva. E aí é interessante que Deus nos dá uma permissão. Olha que top isso. Olha como Deus conhece o ser humano. Deus nos dá uma permissão e diz: pode irar, Oséias. Ei, você que está assistindo essa live, pode se irar. Por que Deus fala isso? Porque ele sabe que o ser humano vai se irar. Vai ter momentos que você vai sair completamente do eixo e que a raiva vai chegar. Vocês que têm filhos sabem que às vezes os filhos irritam profundamente. As irmãs que têm maridos sabem que nós, às vezes, maridos, somos extremamente irritantes. E as irmãs sabem também que, por vezes, as mulheres também conseguem irritar bastante, porque todo ser humano tem o seu lado irritante, e todo ser humano também tem o seu lado que fica nervoso e que se ira. E Deus disse para mim e para você: pode se irar. Deus disse para mim e para você: pode ficar com raiva. Olha que legal, Deus te autoriza a ter raiva, Deus me autoriza a ter raiva. Essa é a autorização dele, a permissão dele. Você pode ter raiva. Mas agora ele vai te dar 5 conselhos. Sendo que alguns não são conselhos, são ordens. Primeiro, você pode se irar, é a autorização. Mas não peque. E por que Deus diz isso? Porque é quase impossível você ficar com raiva e não pecar. No momento da raiva, temos uma tendência de ficar cegos. No momento da raiva, temos uma tendência de ter pouca inteligência. No momento da raiva, falamos o que não deveríamos. No momento da raiva, gritamos, humilhamos, ferimos, brigamos e geramos dores e mágoas e geramos coisas muito ruins. Deus está me dizendo: Osés, você pode pecar, Osés, você pode se irar, mas você não pode pecar. Não peque quando estiver com raiva. Irmãos, e como fazer? Porque geralmente quando a raiva vai subindo, quando você vai ficando vermelho, a raiva vai chegando,
geralmente você vai ficando cego e você solta o verbo, e você grita, e alguns xingam, alguns falam palavrões, alguns batem portas. Quantas pessoas não entendem isso? Mas na raiva nós cometemos vários pecados. Porque quando você mãe, você pai, no momento de raiva, você grita com seu filho, você não está educando, você não está ensinando, você está trazendo traumas, você está trazendo dores, porque o grito, ele fere a alma do ser humano, e ainda mais de uma criança. A criança entende quando ela está sendo corrigida com amor, ela entende quando ela está sendo colocada de castigo por amor, ela entende quando ela leva uma palmada por amor, ela entende. Mas quando ela é agredida e quando você corrige uma criança na raiva, geralmente você não corrige, você agride com gritos, você agride com beliscões. Eu já vi, eu já presenciei mães dando beliscões, mães dando cascudos, mães agarrando pela orelha. Isso não é educação, isso é agressão. E você fere, e quando você faz isso, você peca, porque você está fora do controle, e Deus não gerou seus filhos para ficarem fora do controle, Deus gerou seus filhos para que eles se mantenham equilibrados pelo Espírito Santo de Deus. Na hora da raiva, você humilha a sua esposa, ofende a sua esposa, humilha, menospreza. Você magoa o teu marido, ofende o teu marido, fere o teu marido. Na hora da raiva, você diz que vai embora, que vai largar, vai arrumar outra, vai arrumar outro, vai sair de casa. E você peca. Peca contra o teu casamento. Peca contra a tua família. Na hora da raiva, você fala mal das pessoas. Na hora da raiva, você denigra a imagem de pessoas. Na hora da raiva, sem perceber, você faz fofoca, falando mal de quem te prejudicou. Na hora da raiva, você por raiva, você fala, mas ele também fez isso, fez aquilo outro. Você conta segredos, você bota os podres do outro para fora. E você peca. Porque a Bíblia diz que é para você não falar mal do teu irmão. E Deus, na sua misericórdia, Ele tira esse texto de Salmos para dizer assim, igreja, eu sei que vocês vão ter momentos que vocês vão ficar com raiva. Mas não percam o controle. Não deixe a raiva dominar. Não partam para o pecado. É fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil. Porque quando eu estou com raiva, eu quero justiça. Quando eu estou com raiva, eu quero falar. Quando eu estou com raiva, eu quero gritar. Quando eu estou com raiva, eu quero vencer. Eu quero ir para cima. Quando eu estou com raiva, eu quero fazer o mal também. E às vezes, cegos por uma justiça, por uma ofensa que eu sofri, eu começo a ferir, magoar, marcar, e eu peco. E Deus disse, ei, eu sei que vocês vão ficar com raiva, mas não pequem. Ele diz o seguinte, segundo conselho, reflitam na cama. Ele está dizendo, reflitam na cama. Olha que interessante isso. E calai-vos. Refletir na cama. Por quê? Porque nas maiorias das brigas, na maioria das vezes que você ficou com raiva, e magoou, e feriu, e fez um monte de lambanças, depois você falou, ah, meu Deus, não deveria ter feito. Para que eu falei aquilo? Para que eu disse aquilo? Por que eu fui fazer aquilo? Meu Deus, por quê? O que acontece? A Bíblia está dizendo que se você,
quando estiver com raiva, você for refletir antes de agir, você não vai pecar. O problema é que na hora da raiva, a gente age para depois pensar no que está fazendo. E muitas pessoas, tomadas pela desculpa de que, eu sou explosivo, pastor, eu sou muito nervoso, eu sou muito nervosa, pastor, nossa, eu sou muito nervoso. Quando eu vejo, eu já falei, já fiz. Presta atenção, irmãos. Tem um ditadozinho que diz que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E ouça o que eu vou te dizer. Você já deve ter dado beliscões nos teus filhos na hora da raiva que você não lembra. Cascudos que você não lembra. Gritos, então, principalmente as mães, já deve ter dado milhões de gritos que você não lembra. Mas provavelmente a criança lembra. E você que é adulto e que foi criança e que sofreu gritos e que sofreu abusos de tomar beliscões, cascudos, tapas, você lembra. Porque geram marcas. A correção traz vida. A agressão traz marcas de dores. E na hora da raiva, nós geramos marcas de dores. Na hora da raiva, nós geramos marcas que ofendem, que magoam e que deixam uma marca tão profunda na alma. Porque é muito fácil, irmãos, eu dizer assim, eu sou explosivo. Eu sou explosivo. Osés é explosivo. Aí eu me irrito com meus filhos, com a pastora, e eu falo tudo que eu quero. Eu solto o verbo, solto o verbo, e falo, e grito, humilho. Aí depois o que vai acontecer? Eu vou ver a pastora Márcia destruída. Eu vou ver a pastora Márcia triste, amargurada. Aí eu vou atrás dela, né? Amor, me perdoa. Foi sem querer. É que você sabe que eu sou explosivo. Me perdoa, não era para eu ter feito isso, mas é que quando eu vi, eu estava de cabeça quente. Para com isso, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. É fácil esquecer o que você ouviu? Porque o problema é que a pessoa explosiva, ela não vai explodir uma vez só. Ela vai explodir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 1000, 2000 vezes. E em cada vez que ela explode, ela gera feridas profundas, é igual uma granada. E eu tenho visto pessoas explodindo, magoando, ferindo, pais magoando filhos, até filhos magoando pais, maridos ferindo esposas, esposas ferindo maridos, pastores ferindo ovelhas no momento de raiva, ovelhas ferindo pastores em momentos de raiva. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas eu me arrependi. Não, presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Arrependimento é quando você só faz uma vez. Se você faz sempre, você nunca se arrependeu. Porque arrependimento é mudança de atitude. Então, se eu explodir com alguém uma vez e eu gerei um arrependimento, eu não vou explodir mais. Mas se eu vivo explodindo e me arrependendo, isso não é arrependimento, é remorso. O problema é que as pessoas explosivas, elas têm remorso. Porque elas veem que fizeram uma lambança, meu Deus, não devia ter feito, mas já fez. E sabe o que é o pior? Se amanhã ela estiver com raiva, ela vai fazer de novo. E sabe o que é o triste? Tem pastores, líderes, mulheres de Deus, pessoas abençoadas, que estão sobre os altares, levitas, pastores, ministros, pessoas que têm responsabilidades no corpo de Cristo e que são explosivas. E que magoam e ferem sempre que estão com raiva. E não se iluda, todos nós vamos ter momentos de raiva. E a palavra de Deus está assim, reflita. Quando você estiver com raiva, reflita. E cale-se. Olha que tremendo isso. Salmos capítulo 4, versículo 4 e 5. Quando você estiver com raiva, reflita e cale-se. É fácil isso, irmãos? Não. Sabe por quê? Porque quando eu estou com raiva, eu quero falar. Quando eu estou triste, eu quero calar. Quando eu estou triste, eu não quero falar.
Era hora de eu expor minha tristeza, de eu me abrir para a cura, eu calo. Na hora da raiva, que eu estou cheio de cólera, de contaminação, que era para eu me calar, aí eu quero falar. Não. Se eu estou com raiva, eu vou falar. E Satanás, já sabendo que eu vou falar, ele usa, às vezes, a esposa, o marido, às vezes usa os filhos, o patrão, o amigo de trabalho, o empregado. Ele usa alguém para ficar te alfinetando, te espetando. E o termômetro vai subindo, e você vai esquentando, e você vai ficando com raiva, e você vai ficando com raiva, até que uma hora você explode. Eu ministrei isso para as mulheres também na quarta-feira, e eu disse para elas uma coisa. Muitas mulheres falam assim, fulana é casada com um banana, o marido dela é um banana. Até o Cláudio Duarte disse que para todo homem banana tem uma mulher abacaxi, né? Isso é verdade. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Guarda bem isso que eu vou te dizer. Muitas vezes, esse banana que está do teu lado é um cara que sabe que não tem domínio, que não tem controle sobre a sua raiva. E ele prefere se anular, deixar de existir, do que explodir. Porque ele sabe que se ele explodir, a coisa vai ficar muito feia. Não tenha a ilusão de que tem ser humano que não se irrita. Todo ser humano sente raiva. Porém, a Bíblia está dizendo, reflita sobre a tua raiva e cale-se. E aí ele vai dizer uma coisa tremenda nisso aqui. Ofereça um sacrifício. Ficar calado na hora da raiva é um sacrifício gigante. É um sacrifício terrível ficar calado na hora da raiva. Nós queremos falar, nós queremos expressar, nós queremos botar a boca no trombone, nós queremos falar. E aí Deus fala assim, cale-se, cale-se, cale-se. Mas nós não conseguimos. Nós queremos abrir a boca e ele diz assim, ofereça um sacrifício. E é interessante que a Bíblia diz assim, ofereça o sacrifício que Deus exige. Olha que interessante. Ofereça o sacrifício que Deus exige. E qual é o sacrifício que Deus exige quando eu estou com raiva? Que eu me cale. Você é senhor e senhora de tudo que você pensa, mas você é escravo de tudo que você fala. E a Bíblia me ensina que se eu ficar calado, eu não vou pecar. Talvez você fale, pastor, como alguém vai ficar com raiva e não pecar? Simples, se ele conseguir se calar. Se ele abrir mão da razão, do direito de falar, de gritar, de berrar, de xingar, se ele calar, ele vai ser um vencedor. A Bíblia está dizendo que esse sacrifício é o sacrifício não que Deus pede. Não diz que é o sacrifício que Deus quer. Não é o sacrifício que Deus gostaria que você fizesse. A Bíblia está dizendo que esse é o sacrifício que Deus exige. Porque os filhos de Deus não são destemperados. Os filhos de Deus não são malucos, não são loucos. Os filhos de Deus têm equilíbrio. E o que eu tenho visto hoje são mulheres desequilibradas, homens desequilibrados, jovens desequilibrados, pessoas que explodem por nada, que gritam, que berram, que xingam, pessoas que se descontrolam na hora da raiva e, como armas
prontas para matar, elas saem disparando em todas as direções, e ai daquele que está na frente, que geralmente é a família, é a esposa, é o marido, e pessoas que se iram na rua, pessoas que se iram no trabalho e vão destruir dentro de casa, pessoas que se iram no serviço, que se iram na escola, na faculdade, e vão para dentro de casa explodir com o marido, com a esposa, bater porta, jogar panela, gritar, berrar. Aí a pessoa diz assim: pastor, é que eu precisava extravasar. Ah, é? Você precisava extravasar? Por que você não jogou o teu joelho no chão e extravasou com Deus? Por que você não entrou num banheiro e gritou e berrou com Deus? Por que você não disse para Deus: Deus, eu estou com ódio, Deus, eu estou com raiva, Deus, eu estou tomado de ódio, Deus, tira isso de mim? Por que você não gritou isso para Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque geralmente, pega esse segredo espiritual aí, geralmente na hora da raiva a gente tem uma frase que diz que a gente saiu da graça. Fulano me tirou da graça, meu filho me tirou da graça, meu marido me tirou da graça. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Foi ensinamento também no culto de mulheres. Quando você sai da graça, você vai para a mão do diabo. E não fica com raiva. Isso é Bíblia. O mesmo Pedro, que tem a revelação de Jesus ser o Filho de Deus, o Cristo, foi o mesmo Pedro que 3 versículos abaixo, Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Na hora da raiva, a maioria de nós não servimos como instrumentos de Deus, mas nos tornamos instrumentos do inimigo. Você consegue imaginar Deus gritando com alguém? Você consegue imaginar Deus socando portas, batendo portas, gritando, xingando? Você consegue imaginar o Espírito Santo ofendendo a esposa, ofendendo o marido? Você consegue imaginar o Espírito Santo dando cascudo na cabeça de uma criança, dando beliscões numa criança? Você consegue imaginar o Espírito Santo dando berros e gritos com uma criança? Você consegue imaginar isso? Não consegue, porque esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem domínio próprio, mansidão e temperança. O problema é que nesses momentos a gente está com raiva e a gente sai da graça. E quando a gente sai da graça, nós vamos para a mão de Satanás e nos tornamos instrumentos de morte. Instrumentos que matam, que ferem, que magoam, que entristecem. Instrumentos de destruição que geram marcas tão profundas que muitas vezes nem os anos passando são conseguidos ser tirados da alma e da mente das pessoas. E a Bíblia está dizendo: olha, quando você estiver com raiva, não peque. Reflita sobre o que está acontecendo e cale-se. Fique quieto, cale-se. Ofereça o sacrifício que Deus está te exigindo. Deus não está te pedindo. Deus não está querendo. Ele está exigindo. Oséias, está com raiva? Tô, Deus. Então cale-se. Você quer extravasar? Vai para um banheiro, vai para um mato, vai para o teu quarto. Extravasa com Deus. E grita, e berra. É interessante que esse Salmos, capítulo 4, ele vai se repetir no Novo Testamento. E o apóstolo diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe por que a raiva não pode passar de um dia? Porque a raiva, se ela passar de um dia para o outro, ela vira ressentimento. Esse ressentimento vira mágoa. Vira ódio, resistência, ranço. Tem gente que não pode nem ouvir falar no nome do outro, que já fica possuído. Tem gente que só em pensar na pessoa que lhe fez mal, a sua carne já pula. Sabe por quê? Porque a raiva está passando de um dia para o outro. E você pensa que ela vai passar, você pensa que ela vai melhorar, você pensa que ela vai diminuir, não. Ela vai aumentar. E a Bíblia diz: não deixe passar a raiva de um dia para o outro. Pastor, o que eu faço? Libera perdão. Pastor, mas a pessoa nem voltou para pedir perdão, não interessa. Libera perdão. Perdoa o teu marido.
perdoa tua esposa. Você está com raiva, teu filho te ofendeu, teu filho te magoou, tua esposa, teu marido, teu patrão, teu empregado, o cara lá do trabalho, a pessoa lá do supermercado, o cara no trânsito. Perdoa! Perdoa! O perdão é arma para destruir mágoas. O perdão é arma para destruir ressentimentos. O perdão é a arma que limpa o coração do homem. O perdão é a arma que te mantém limpo. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Em Salmos diz: reflita e cale-se. No Novo Testamento diz: não deixe passar de um dia para o outro a tua raiva. Porque a raiva não diminui. Ela aumenta. A raiva é um fogo que precisa ser apagado. Deus sabe que nós iríamos senti-la. Deus sabe que ela estaria em nós. Mas Ele diz: vocês precisam dominá-la. Ele diz: ofereçam um sacrifício. E por que é um sacrifício calar quando eu estou com raiva? Porque eu tenho que engolir a tal da minha razão. Se eu estou com raiva, eu estou com razão. Se eu estou com raiva, é porque eu estou com razão. E eu, na minha razão, eu rodo a baiana, a Bahia inteira. Eu, na minha razão, eu esculacho, eu brigo. Eu, na minha razão, eu boto para quebrar. Na minha razão, pastor, quando eu estou na minha razão. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que é filho dele, filha dele, para você que quer morar no céu. Ele disse: pega a tua raiva, pega a tua razão e domine-a. Domine a sua razão. Domine a tua razão. E deixa eu cuidar de você. Ele diz que a hora da raiva é a hora para calar. Por quê? Porque, movido pela tal da razão, facilmente eu me transformo num agressor. Eu, movido de raiva, eu viro um assassino. Eu viro um agressor. Eu, movido de raiva, eu afronto, eu magoo. E é por isso que eu digo para você: quando você estiver com raiva, ofereça o sacrifício que Deus exige. Cale-se. E ele diz, para terminar: confie no Senhor. A raiva gera vingança. Tem mulher querendo se vingar do marido. Tem marido querendo se vingar da mulher. Tem pai querendo se vingar do filho, filho do pai, patrão do empregado, empregado do patrão. Toda vingança é movida por raiva. Porque a vingança é fruto de ressentimentos. E o que é ressentimento, pastor? É a mágoa passada, é a raiva passada de um dia para o outro. O que é ressentimento? É a raiva que vai passando de um dia para o outro e vai aumentando e vai crescendo. E ela vai virando vingança. Chega um ponto que nós vamos nos tornando maus. Nós queremos começar a desejar essa tal justiça. Nós queremos ver a pessoa se ferrar. Nós queremos ver Deus castigar. Nós queremos ver o mal bater na porta. Nós queremos que algo de ruim aconteça porque a gente está com raiva. Eu nunca vi uma pessoa com raiva desejando bem para outra. Eu nunca vi uma pessoa com raiva querendo ver a outra feliz. Eu nunca vi a pessoa com raiva torcendo para a outra estar bem. Você já viu isso? Não, não existe. Com raiva, eu quero mal. E Deus diz: olha, se está com raiva, não peque. Reflita e cale-se. E aí ele diz uma coisa que é tremenda. Ele diz: ofereça um sacrifício que o Senhor exige. E confie no Senhor. Deixa Deus trabalhar. E eu vou terminar dizendo o que eu disse no dia que eu ministrei isso na igreja. Parece que Deus está exigindo da gente uma coisa impossível. E às vezes eu até acho que é. Pastor, então como é que Deus está exigindo da gente uma coisa que a gente não pode fazer? Mas lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23,
Ele disse assim: se vocês tiverem o meu espírito vai frutificar em vocês. E o fruto do meu espírito é domínio próprio, mansidão, temperança, longanimidade, que é o pavio comprido. Sabe o que Deus está dizendo? Você não tem nada disso, mas se eu estiver em você, eu te dou. Você é bravo, mas se eu estiver em você, você fica manso. Você não tem controle, não tem domínio próprio, mas se eu estiver em você, eu te dou. E como eu ministrei, sabe o que acontece? O nosso problema é que quando a gente está com raiva, a gente pede 5 minutinhos de licença a Deus. Deus dá 5 minutinhos. Eu vou deixar de ser crente, vou sair aqui 5 minutinhos, vou voltar. E quando eu voltar, o bicho vai pegar. Nesses 5 minutinhos, eu vou falar tudo que eu tenho para falar. Eu vou bater, vou apanhar, vou gritar, vou xingar, vou berrar, vou bater porta, vou jogar panela, vou fazer tudo. Quando eu estou com raiva, eu não quero ser dominado pelo Espírito Santo. Porque eu quero vingança, eu quero extravasar, eu quero botar para fora. E aí eu faço um monte de lambanças, um monte de feridas, um monte de problemas. E Deus está dizendo: filho, quando você estiver com problemas, com raiva, invoca o meu Espírito Santo. E eu vou te dar mansidão, domínio próprio. Eu vou te dar temperança. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te acalmar. Eu vou te acalmar. Deus está dizendo: se você me chamar, eu vou ser o teu Rivotril. Eu vou ser o teu Gadernal. Se você me chamar, eu te acalmo. Se você me chamar, eu te calo. Se você me chamar, eu te tranquilizo. Mas será que você está disposto a chamá-lo? O que eu mais amo a Deus é que Ele me dá uma tarefa que parece ser impossível. E aí Ele vira para mim e diz: filho, para você talvez seja impossível, mas eu vou fazer por você. Eu vou te ajudar. Então, se você hoje tem problema nos teus momentos de raiva, se você é explosivo, se você é uma pessoa que fala na hora errada, você briga, você xinga, você fala um monte de besteira, você grita, você berra, depois se arrepende, mas aí já fez uma lambança, você quer mudar isso? Chame o controle do Espírito Santo quando você começar a ficar raivoso. Porque ainda que você não entenda, ninguém vai de 0 a 100 em 0 segundos. Por mais curto que seja o seu pavio, tem uma distância entre o início e o pico da sua raiva. Quando essa raiva começar a crescer, a chegar, ore. Ore, ore, ore com fé e diga: Espírito Santo, domina a minha mente, o meu eu. Espírito Santo, eu te imploro, fecha a minha boca. Espírito Santo, domina o meu ego. E ele diz: eu vou te dar a calma que você precisa. O domínio próprio. O que é domínio próprio? É o direito de escolha. Só com o domínio próprio do Espírito você escolhe a hora de falar e a hora de calar. Só com o domínio próprio do Espírito Santo você escolhe a hora de se mover e a hora de parar. Então, quando você está dominado pelo Espírito, quando você está guiado pelo Espírito Santo, a raiva perde força dentro de você. A raiva perde poder dentro de você. E aquilo que te dominava, você passa a dominar. Eu estou trazendo esta palavra porque eu quero que ela fique registrada. Não adianta você dizer: pastor, eu sou explosivo, eu sou muito nervoso, muito nervosa, e quando eu vejo, já falei, já fiz. Não, isso é desculpa de quem não quer mudança. Talvez esta seja a sua realidade, mas nesta noite, nesta live 272, eu estou trazendo o remédio, o antídoto para a raiva. Qual é, apóstolo? Domínio do Espírito Santo. E se você buscar isso,
Deus vai te dar. E se você invocar isso de Deus, quando a raiva chegar, ore, clame, busque. E você vai ser um pai diferente, uma mãe diferente, um marido diferente, uma esposa diferente, um trabalhador diferente, um patrão diferente. Porque quando você tem um domínio do Espírito Santo, você vai poder dizer igual o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nesta noite você tome posse desta palavra. Quando a raiva vier, e ela virá, não pegue. Reflita. Cale-se. Entregue o sacrifício que Deus exige e confie no Senhor. Se você confiar nele, ele vai te dar tudo que você não tem. E sabe o que é o melhor dos frutos do Espírito? Do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22, 23, que diz assim, contra essas coisas não há lei, e se não há lei não há crime. Ele está dizendo o seguinte, aqueles que são guiados pelo Espírito não erram, não falham e nunca saem condenados. Se no momento de raiva você pedir, buscar o domínio do Espírito Santo, nada vai te afetar. E você sempre vai sair vencedor. Então que nesta noite, esta palavra seja ensino para você que é nervoso, que é nervosa, que magoa, que fere, que explode, que guarda ressentimento, guarda mágoa, tem desejo de vingança. Nesta noite, Deus está dizendo, pare com isso na tua vida. Eu posso dar a você a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a paz que a tua alma precisa. Deus quer curar você nessa noite. Amém? Então vamos orar.